Onde está o Senhor Veríssimo? E aí, pessoal, quem fala com vocês é o Lúcio do Senado para mais um vídeo. E esse vídeo aqui contém spoiler de Hexatome, então melhor você sair antes que eu explique exatamente o que está acontecendo. E também vou falar sobre Enigma do Medo. Mas calma, eu vou explicar exatamente quando eu for entrar ao falar do Enigma do Medo em si, para quem não assistiu, acabar pulando ali, não vendo essa parte. E eu também vou tentar dar aquelas mascaradas para não spoiler para vocês exatamente essa questão, tá? Então, vamos lá, vamos entrar, vamos agora falar sobre Hexatomb e o que está acontecendo. No episódio anterior, episódio 9, nós tivemos essa bela mensagem aqui do começo, mostrando um pouquinho do passado, onde a gente viu não só o Arthur vestido dessa forma que lembra muito o Senhor Veríssimo, até a puxadinha do cabelo, mas também vemos aqui o Dante aparecendo ali junto à Agatha, passando a missão para os agentes que vão se infiltrar nos corpos e tudo mais. O que eu gostei bastante foi a explicação de que o Dante tentou ver as mentes dos assassinos. E era uma coisa que eu tinha reiterado pra vocês desde o primeiro episódio. Cara, faltou explicar coisa, faltou explicar, tipo, se eles tentaram entrar na mente dos assassinos. E aqui a gente entendeu que sim, eles tentaram, mas infelizmente a mente deles foram apagadas e a único que tinha alguma mente era o labirinto, mas as memórias deles estavam presas dentro de um labirinto mental que não dava pra tirar, né? Então teve esses problemas ali em tentar captar a mensagem. Então a equipe ia se infiltrar. E o que mais aconteceu de legal foi a gente ver então o Arthur cumprindo essa, assim, vamos falar, função de estar junto como líder. Beleza, que os três aqui estão dividindo o poder. E aí vem a minha ideia dos Veríssimos. E se ao invés de um Senhor Veríssimos, agora a gente tenhamos várias pessoas agindo nesta função. Em especial o Arthur e o Dante dividindo esse cargo. Porque eles são mais novos, o Dante, teoricamente, já foi tratado pela Ordem como um vilão, não que ele seja um vilão em si, mas ele foi tratado como um vilão. O Arthur ainda também é um cara novo, que ainda tá aprendendo a ser líder, por mais que ele tenha sido líder da equipe Abutre por bastante tempo, mas a gente pode entender que eles possam estar dividindo esse cargo. Eu também gosto de quem tá teorizando sobre a questão do Dante ser o novo Arnaldo Fritz, que também é legal. Arnaldo Fritz, que foi ali o braço direito do Veríssimo por bastante tempo. Pelo que eu entendo, ele já assumiu o nome do Senhor Veríssimo em algum momento. Tanto que quando você olha aqui, você vê na Wiki que ele já foi chamado de Senhor Veríssimo por algumas pessoas. Mas eu não lembro quão canonicamente nós temos essa questão dele já ter sido um Veríssimo, tá? Eu sei que ele acompanhou o Veríssimo na primeira missão dele, né? Então, não sei se ele já teve essa função ou não. Me corrijam aí nos comentários o porquê que ele foi chamado de Senhor Veríssimo em algumas citações aqui, em algumas passagens da Wiki que fala sobre essa questão. Mas ele era o braço direito, ele era o cara que era tão forte quanto o Veríssimo, investigava, participou de atuações como o ataque do Kian, né? Ele tinha sua própria investigação como o Diário de Deus, então ele tinha outras formas ali de atuar dentro da Ordem. Então, digamos que ele era o Veríssimo Sombrio, né? Enquanto o Veríssimo tava lá meio que guiando a Ordem, fazendo as coisas, ele mexia o xadrez para outros locais, ele viajava para outros países, enquanto o Veríssimo era o cara mais de ficar na Ordem e cuidar dos assuntos ali. Então eu também gosto de quem teoriza sobre essa possibilidade de o Dante estar fazendo essa função, até porque são personagens ali do mesmo ali jogador, né, que no caso é o Hakim, por causa que o Hakim, ele controla o Arnaldo e também o filho do Arnaldo, né, foram os dois controlados pelo Hakim, e agora a gente tem o Hakim usando o Dante e talvez servindo a sua função, e isso é muito interessante. Mas para que isso possa acontecer, a gente tem que saber o que aconteceu com o Veríssimo. Eu não vou falar de Enigma do Medo ainda, então fica tranquilo. Eu vou falar sobre o final de Calamidade. No final de Calamidade, para quem não se lembra, para quem não sabe, quem comandava a ordem era o Senhor Veríssimo, que é esse carinha aí de cabelinho branco e tudo mais. E ele deixou a ordem falando que ele tinha que resolver alguma coisa. E isso que ele foi resolver aconteceu no jogo de Ordem Paranormal chamado Enigma do Medo. Se a gente considerar o que Calamidade foi dito, ele não ia voltar. Não vou considerar o jogo ainda. Se o que ele falou no final de Calamidade então está correto e ele não ia retornar, realmente a ordem ficou sem líder. E poderia caber ou ao Arthur assumir essa posição, ou alguém mais velho e mais dedicado que já entendia como eram os internos da ordem, que é a Shizue. A Shizue, essa velhinhazinha aqui, que ela
participava também como um dos braços direitos do Senhor Veríssimo, aparecendo em outras temporadas, como Desconjuração e Calamidade, ajudando o Veríssimo nas missões ali, não nas missões, né, mas em como enviar as missões para as pessoas, olhando os pacotes, né, as pistas, os documentos, para que eles pudessem recrutar pessoas novas, enviar pessoas para missões. Então, a Shisui, ela pode servir essa função, mas aí é o que eu digo, talvez ela não assumisse o cargo de Veríssimo, talvez ela continuasse nessa mesma função. Alguém que tá ali ajudando na papelada, mas não necessariamente vai assumir o papel de líder em si. E aí poderia ficar então pro Arthur fazer isso, ou pro Arthur e o Dante, como eu falei pra vocês, tá? Agora, entrando no Enigma do Medo, eu vou deixar aqui o timerzinho, o local que você vai pular para não receber os spoilers que eu vou dar aqui. Agora, se você já assistiu o Enigma do Medo, você pode continuar aqui nessa parte. Então, vamos lá. Em Enigma do Medo, a gente tem toda a saga da Mia, isso eu não vou falar sobre, para ela conseguir resolver os problemas ali que surgem no jogo. E ao final, ela consegue resolver os problemas e o seu pai, o Senhor Veríssimo, está vivo. Ele continua vivo ao final dos eventos. Porém, no final desses eventos, ele diz que irá atrás dos seus amigos, né? Que seria o Calisto Bessate. Ele teria que fazer essa função ali, por causa que o Calisto deveria estar morto, ele que morreu no começo de Enigma do Medo, e a gente não sabe se outras pessoas que também morreram no perímetro estão ou não vivas, mas a gente entende que o Veríssimo vai atrás do Calisto e ele pode estar longe da Ordem, ele pode ter se afastado e não retornado mais. Então, a frase final lá de Calamidade não perde sentido. Eu vou embora, não vou voltar agora. E realmente a gente pode ter isso. Ele pode ir embora e não retornar por agora. A gente não sabe em que situação está o Calisto ou em que situação está outros agentes da Ordem que podem estar vivos após o Enigma do Medo. Então, a gente pode pensar nessa possibilidade. O Veríssimo foi levado para outro local. Ele teve que resolver outro problema. E ele deixou para a nova geração cuidar da Ordem. Porque seria muito ruim se quando a gente começasse Calamidade Parte 2, tivesse o Veríssimo lá. Porque ele ia ser um spoiler sobre o jogo. E isso seria negativo, sabe? Eu entendo que o universo é um só. Então, teoricamente, por se tratar de um único universo, a gente pode ter essas revelações sendo dadas em outras campanhas. Mas eu acho que quebra um dos maiores plots ali de Enigma do Medo, que é as pessoas acabarem sobrevivendo no final, as pessoas que morreram voltarem, toda essa questão do loop temporal que tem. Então, não seria adequado que isso acontecesse. Então, ele pode permanecer fora de cena. Então, saindo dos spoilers de Enigma do Medo e indo agora para terminar da teoria, independente do que pode ter acontecido, do Veríssimo não estar aqui presente na Ordem, eu acho que existe uma grande possibilidade da gente ver o Arthur cuidando ali da Ordem, carregando ali o time, principalmente porque tem muito personagem para a próxima temporada. Então, eu não vou spoiler quem que tá vivo, mas a gente já teve 3 spin-offs. E todas as 3 spin-offs deixaram personagens vivos. Então, se esses personagens retornarem em Calamidade Parte 2 como agentes, a gente não precisaria que o Arthur tivesse em todas as missões. E lembrando, até mesmo o Veríssimo, o líder da Ordem, ele sai para missões, ele vai em missões necessárias, ele esteve na missão para matar Kian da primeira vez e das outras vezes também. Então a gente seria natural a gente ter o Arthur comandando a Ordem, junto talvez com Dante, e ainda participando das missões mais importantes, mas deixando que os outros agentes, os agentes sobreviventes, continuassem fazendo as missões de escala menor. Então, eu acho que seria muito interessante se isso acontecesse. Me diz o que vocês acham. O Arthur está ou não nessa função? O Dante está dividindo ou não o cargo de Veríssimo? Melhor, Veríssimos. Ou você acha que vai acontecer outra coisa, que na verdade, independente do que aconteceu, o Veríssimo deve estar ali. Ele tá ali olhando, pô. Então não era eles, não. Eu acho que faz ali um sentido a gente considerar que eles estavam dando as ordens, que eles estavam gerenciando aquelas equipes ali, e por isso que tanta cagada aconteceu no Hexatomb, né? E tantos erros acabaram acontecendo. Por quê? Porque é um novo grupo de agentes nessa patente de líderes, e eles ainda não se dão muito bem com essa função, com esse cargo, tá? Então é isso. Eu vou ser o seu narrador, e fui.